Eu sou o Optimus Prime e mando essa mensagem a todos vocês que desejam comprar um iPhone. Enfim, galera, cá estamos nós com mais um vídeo, beleza? Dessa vez para um bate-papo para falar sobre o iPhone. Para quem não sabe, faz mais ou menos um ano, na verdade mais que um ano, que tô com um iPhone 14, beleza? Aí eu comprei mais para trabalho, como queria fazer, desenvolver jogos e também gravar vídeos, então acabei comprando o iPhone porque ele tem alguns recursos para criação de jogos e também a câmera dele é melhor para fazer os vídeos no YouTube, beleza? Aí como eu vou fazer o vídeo falando do iPhone, então eu vou precisar mudar a câmera para outra. Infelizmente essa outra é um pouquinho inferior, beleza? Mas enfim, vamos pro vídeo, beleza? Então, será que vale a pena comprar o celular da maçãzinha mordida atrás? Primeiro motivo que não vale a pena é porque a maçã tá mordida. Brincadeiras à parte. Mas, seguinte, ele, de vez em quando vocês vão ver essa luz aqui na tela, beleza? Por conta que o iPhone ele fica mandando infravermelho na cara da pessoa, beleza? Mas enfim. Vamos lá para as vantagens de ter um iPhone. As primeiras vantagens dele vai ser de câmera, olha a qualidade de câmera dele. Embora eu estou filmando com outra câmera, então vocês não vão perceber tanto, mas tipo, a primeira câmera a câmera que iniciou o vídeo, ela foi utilizando a câmera traseira do iPhone. Se não me engano, eu usei a câmera ultra wide, que ela tem uma qualidade um pouco inferior, mas ainda é top. Tipo, ele aí tipo a câmera tanto a traseira quanto a frontal é excelente, velho. Tipo, nos vídeos que eu faço no canal, eu utilizo a câmera frontal do iPhone e se vocês acompanham o canal, vocês percebem que a qualidade dele é incrível. E, tipo, isso tá limitado ao Irion, que é o programa que eu uso para fazer a transmissão da câmera do celular para o computador. Beleza? Aí tem uma limitação no próprio Irion que ele reduz um pouquinho a qualidade, mas vocês percebem que a qualidade ainda assim é top. E ainda tem a redução também no pelo YouTube, beleza? Aí sobre o sistema dele. Ele é bem fluido, beleza? Deixa eu mostrar aqui. Ele é bem fluido, mas tem alguns detalhes. Depois eu entro nesse esquisito, mas tipo, o sistema dele, tipo, por exemplo, o desbloqueio facial, você aponta a câmera para ele e ele já destrava instantaneamente, tipo, é, quase milésimos de segundo para destravar a tela pelo reconhecimento facial e outros recursos que ele utiliza. Então, tipo, o sistema dele é bem fluido e, por exemplo, você abriu o Uber agora e, tipo, daqui a 5 horas você vai abrir o Uber de volta, ele tá na mesma tela, tipo, ele consegue manter a aplicação em stand-by por um bom tempo, beleza? Tipo, teve até uma vez que eu esqueci o Uber aberto, tinha aberto o Uber, aí acabou que apareceu uma carona. Aí depois de 2 dias é que eu fui abrir o Uber de novo, tava lá, como se estivesse selecionando o endereço para ir para onde é que eu queria ir, beleza? Tipo, ele demorou 2 dias com a instância do Uber aberta na mesma invernado e quando eu usando ele em outros aplicativos, quando voltei para o Uber ele tá com a instância ainda ativa, beleza? Aí outro ponto positivo dele é o ecossistema dele, tipo, se você tiver outros aparelhos da Apple, tipo um Mac, o Apple Watch, é, o iPod e tudo mais, você consegue sincronizar ele com tudo. Só que, tipo,
Como eu sou pobre, eu só tenho o iPhone e o Hackintosh. É, o, que aí, tipo, só que o Hackintosh ele não é tão compatível com esse ecossistema quanto um Apple original, beleza? Tipo, o Hackintosh ele até consegue espelhar a tela, consegue fazer alguns recursos bacanas com mesmo com o sistema meio que alterado, beleza? E consegue se comunicar tranquilamente com o iPhone de uma forma boa, beleza? Só que nos produtos da Apple original, eles rodam bem mais interligados entre eles. Só que é, tá aí eu já tiro um ponto porque tipo é só entre eles. Tipo, se você for no GitHub, você vai encontrar gente que conseguiu fazer isso ser compatível com outros sistemas, tipo no Linux, no próprio Windows, fazer os recursos que existem do iOS para o macOS de forma tipo quase nativa no computador Windows. Então, tipo, você percebe que realmente é uma limitação que a própria Apple criou, certo? Até entendível de certa forma, mas é meio chatinho isso, beleza? Aí sobre a durabilidade. Rapaz, esse bicho aqui é incrivelmente durável. Tipo, ele é bem grossão, assim. Eu não gostei que ele é meio que grosso, tipo, parece que teve uma desevolução, vamos dizer assim, que tipo, esse aqui é um Samsung, beleza? Aí, tipo, se você comparar aqui, meu Samsung é mais fino que o iPhone. Mas, tipo, é mesmo. Mas isso aqui acaba fazendo ele ser um pouquinho mais durável. Desculpa aí por esse negócio de ficar o flash direto na minha cara. Mas, tipo, ele é bem durável, beleza? Tipo, ele já caiu, acho que algumas vezes já. E só teve um pequeno arranhão aqui não foi nem na tela, foi na película. Sabe? Tipo, teve um pequeno trincado na película. É claro que eu uso ele mais na capinha. Mas às vezes quando eu vou usar, eu uso ele sem a capinha, que eu acho mais confortável assim na mão, beleza? Aí, tipo, outra coisa que ele faz com que ele seja bem durável é que o sistema dele, ele tende a ser atualizado por bastante tempo. Tipo, tem iPhone 11 recebendo a atualização do iOS 17.5. Tipo, o iOS 17.5 é quase o último. Tipo, não vou dizer que é o último porque tem o 18.5 agora, beleza? Na verdade, 18.4, se não me engano. Aí, tipo, o iPhone ele tende a ter uma taxa de receber a atualização por um bom tempo. Então, nesses dois sentidos que eu considero ele bem durável. É, Aí, outra coisa que ele tem é, de bom aqui é a bateria dele, que tipo, mesmo eu jogando até o Call of Duty, que é meio pesado, ele consegue aguentar a bateria por até é, um dia e meio. Se eu não jogar, ele consegue aguentar a bateria por 2 dias e algumas horas, beleza? É, aí outra vantagem que eu gostei muito dele é a questão do som. Meu amigo, o som dele é incrivelmente bom. Deixa eu até botar aqui o meu toque do celular para vocês sentirem. Eu não sei se vai dar certo para vocês sentirem, mas queria que desse certo. Mas tipo, o som dele, você sente o som saindo dele, sabe? Tipo, o som estéreo com graves, com agudos e tudo mais. Deixa eu ver se consigo sair. Não sei se deu pra sair aí no. Enfim, esse é o meu toque. E tipo, você sente o celular como se fosse realmente uma moto, sabe? Tipo, você
sente a vibração dele individual de cada som, e tipo, você sente o grave dele, sente os agudos, sente os médios, tanto os médios graves quanto os médios agudos. O som dele é muito top. É tipo, é um negócio que eu gostei bastante dele. Agora, sim, e outra coisa, essa parte traseira aqui, eu achava meio que horrível de, tipo, de ser vidro, mas só que, tipo, eu descobri que essa parte traseira aqui, ela também é touch. Tipo, se eu apertar, tipo, 3 vezes aqui, ele liga o flash, cadê? É meio ruim o touch, certo? É bem difícil de acertar, que tem que ser no tempo certo, mas pronto, ligou. Mas, enfim, mas ele tem um touch traseiro, isso é uma vantagem boa. Agora sim, o ruim é que não funciona direito, como vocês viram. Mas, ou então eu não sei fazer direito. Mas enfim, aí as desvantagens. Agora vamos para as desvantagens dele. A primeira desvantagem que está acontecendo comigo, eu não sei se é com todo mundo, mas a primeira desvantagem que eu percebi nele, que não acontece no meu querido Android, o Galaxy M10, é que esse celular esquenta muito. Tipo, não precisa estar jogando, não precisa estar fazendo nada, é só o fato dele estar ligado, ele esquenta. Acho que até desligado ele esquenta também. Não fiz o teste ainda pra saber. Mas, tipo, só o fato dele estar ligado, ele esquenta bastante. E, tipo, se por exemplo, eu abrir a câmera, a ECA esquenta muito, sabe? Tipo, inclusive os recursos que foi pelo qual eu comprei ele, que foi para fazer jogo, para fazer as animações faciais com o jogo, é, tem vezes que eu não consigo usar porque aparece a mensagenzinha informando que o celular está quente demais, então ele vai reduzir um pouco dos FPS. E acaba que o, o personagem no jogo fica meio que assim. Sabe? Tipo, ele fica tanto as travadas e umas bugadas muito loucas, justamente por conta que o celular esquenta bastante e acaba prejudicando demais os FPS. Aí, segunda desvantagem. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre a questão da fluidez do sistema, que é muito boa. Inclusive, eu esqueci de comentar que eu fiz um vídeo explicando porque a fluidez dele é bastante boa. Tipo, eu vou botar o card dele aqui em cima, beleza? Mas, tipo, eu falei que o sistema dele é muito fluido, tipo, ele roda bem tranquilo. Ele e tem um ecossistema muito bom com outros dispositivos Apple, caso você seja rico, que não é meu caso. É, mas em compensação, o sistema dele é bem limitado. Por exemplo, no Android, se você usa o WhatsApp, ele automaticamente salva, você consegue acessar os arquivos que você baixou no Android. Já no iPhone, ele não tem nenhuma pasta específica para você abrir o WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo, ou qualquer arquivo de outro aplicativo, para você acessar os arquivos que tem no aplicativo, ou você acessa só pelo aplicativo, ou no aplicativo tem um botão lá, exportar para arquivos. Aí você clica em exportar você vai conseguir salvar o arquivo que já tá no celular para dentro dele. É basicamente isso. Aí, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz uma edição num programa chamado iMovie, que eu fui exportar o projeto para editar no computador, para ser mais prático, né? É, só que quando eu botei para exportar, ele estava dizendo que não tinha memória suficiente para exportar. Só que quando eu fui, é, só que quando eu fui ver, o arquivo do vídeo estava dando tipo uns 20 gigas e tipo, esses 20 gigas já estavam na memória do aplicativo. Se você fosse olhar
nos recursos lá é, do armazenamento do iPhone, você percebia que ele tava com 20 gigas de dados só do aplicativo. Só que aí, tipo, para acessar o arquivo, eu só conseguia acessar no celular mesmo, por conta que eu não conseguia encontrar o arquivo onde estava o projeto que eu fiz o vídeo. E, tipo, os vídeos também estavam dentro do aplicativo. Então eu tive que basicamente, tive que fazer o vídeo todinho no celular, exportar o vídeo, que aí deu uns 5 gigas, não deu tanto, não deu os 20 gigas. E depois que eu exportei, eu fui pro computador e fiz outra edição, cortando os trechos que eu queria cortar e reorganizar tudo. Beleza? Tipo, ele tem essa pequena desvantagem. Aí, tipo, você pode estar me perguntando se eu tentei exportar pelo Hackintosh. Eu tentei, não deu certo. Tipo, mesmo assim, o Hackintosh ele não reconhece os arquivos que estão salvos pelos aplicativos. Ele só reconhece os arquivos que estão no aplicativo arquivos, beleza? Ou se o aplicativo liberar, que alguns aplicativos liberam os acessos, mas tipo, é bem raro aplicativos que liberam acesso à mídia direto pelo cabo, beleza? E não era esse o caso. Aí, por exemplo, se você quiser é, você baixou um jogo e quer pegar o save e copiar. Não tem como fazer isso no iOS. Já no Android você tem toda a liberdade para fazer isso sem nem precisar de root. Já no iPhone, para você fazer isso, você vai precisar de no mínimo o jailbreak. Beleza? Jailbreak. Beleza? É, como se fosse o root, beleza? Do Android, só que no iPhone. Aí, outra coisa. Para isso eu vou fazer até um sacrifício aqui. Espero não perder meu cartão. A outra desvantagem é que o slot de cartão dele, certo? O slot de cartão dele que é esse buraquinho aqui, ele só tem um único slot para cartão. E tipo, isso se você comprar a versão brasileira. Se você comprar a versão dos Estados Unidos, não vem nem com slot. Você só consegue usar cartão virtual nele se você comprar o modelo dos Estados Unidos. Beleza? Tipo, ele não aceita expansão de memória, não aceita, tipo, você botar cartão SD, e não aceita cartão duplo, dual SIM, vamos dizer assim. É, aí, e outra desvantagem, mas que todo mundo já conhece, é a entrada dele, que agora o iPhone 15 tem USB-C, certo? Esse aqui é o iPhone 14. Ele, na verdade, é um Lightning, só que poderia muito bem ser um USB-C, porque se você for olhar, é o mesmo tamanho. Tipo, eles poderiam ter já feito o USB-C bem antes, beleza? Mas, infelizmente, é a Apple, né? Então, eles fizeram o Lightning para USB-C. E, tipo, isso aqui já não dá muito certo, porque, tipo, isso aqui é comunicação USB 2.0, né? Tipo, ele não faz 3.1, nem 3.0, nem muito menos 3.1. E se você tentar conectar tipo algum dispositivo USB-C nele, ele não reconhece, tipo, é o padrão, né? Tipo, USB-C é o padrão muito muito top.
É pra não falar o contrário. Aí, tipo, o, é, no iPhone 15 eles fizeram o. Botaram o USB-C. Enfim, era esse o vídeo que tinha pra falar, mas, tipo, vamos fazer uma, breve, uma breve comparação entre o Samsung M10 e o iPhone 14. Tipo, eu sei que esse aqui já não é tão bom para comparar com o iPhone 14. Ai, foi bem na cara de vocês, perdão. Mas é isso, o iPhone tem essa de ficar jogando esse raio na sua cara. Só que, tipo, esse raio é invisível, beleza? Só que na câmera ele capta. Aí, tipo, eu sei que é uma comparação horrível de fazer, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha tela só para terminar esse vídeo bonitinho, beleza? Vamos lá. Eu tô aqui com a tela, o site do falando da especificação técnica do meu M M10, beleza? Eu vou até trocar aqui a câmera para ficar melhor para vocês. É, Pronto, tô com a câmera frontal aqui do iPhone e você percebe que tipo, a qualidade dele é top, beleza? Mas tem essas desvantagens. Mas vamos lá, eu tô aqui com o site mostrando o meu Samsung, beleza? E o que acontece? O Samsung, se você for olhar aqui o processador dele, é um processador de 1.6 GHz octa-core, beleza? E tem 3 GB de RAM. Aí se você for olhar o iPhone 13, 14 e 15, se vocês forem olhar o processador dele, cadê o processador? Cadê o processador? Achei. Pronto, o processador dele é de 6 núcleos, tipo 2 de desempenho e 4 de eficiência. Tipo, aí, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Pronto, confirmado. A velocidade do processador dele, do iPhone 14, ele é 3.23 GHz. Tipo, é bem melhor do que a velocidade da Samsung. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Tipo, mostrando o processador, fazendo comparativo do processador dos dois. É que, tipo, os. Tipo, se você pegar desde o 13, a verdade é que desde o 12 até, a velocidade dele é bem parecida, tipo, e se não me engano, 6 núcleos também. Já no Android, você vê que tem uma evolução de processadores, tipo, esse aqui não é um processador tão bom, beleza? Mas, tipo, para um usuário normal, isso atende de boa, certo? Mas, tipo, se você for olhar esse celular que estou mostrando, é um celular meio que intermediário, ele não é tão avançado, certo? Tipo, você pegar assim um S24, certamente ele batia com força esse processador do iPhone. Aí a memória RAM dele é 3 gigas. O do iPhone, 4 gigas. Na verdade, o iPhone 14 é com 6 gigas e o 13 é com 4. Tipo, 2 gigas a mais. Só que, tipo, se você pegar um celular bonzinho, assim, mais avançado da Samsung, ele não vai custar 4.000 e vai ter a memória RAM e processador até melhores do que um iPhone. É isso que eu tava querendo mostrar, beleza? O ruim é que essa minha comparação aqui não é tão boa, que esse celular ele é intermediário, não é tão avançado. Então, galera, eu achei aqui uma comparação melhor de fazer, beleza? Eu achei que o S24 ia estar mais caro, mas achei essa promoção boa aqui. Eu vou deixar o link na descrição, para caso alguém queira. Aí esse modelo é de 256 gigas. Eu comprei o meu iPhone 14
de 128 é por 4 mil alguma coisa, certo? Aí conseguiu um cashback da Nubank, aí ficou 3.800 mais ou menos, beleza? Mas enfim, esse aqui tá numa promoção boa, tipo, a 5 mil tá por 3.200. Com 8 GB de RAM, em comparação com um iPhone que tem 6 GB de RAM, beleza? Aí ele. Aqui não está mostrando aqui, ver características. Aí o processador dele é de 3.2 GHz com processador Deca-core, ou seja, são 10 núcleos, beleza? Comparado com 6 núcleos do iPhone, certo? Tipo, pelo visto, ele tem 4 separações, enquanto que o iPhone ele só tem duas separações, dois processadores de desempenho e 4 de eficiência. Já esse aqui, ele, tipo, ele tem mais processadores e tem mais separações, tem umas 4 separações, beleza? Aí a taxa de atualização da tela dele é de 120, enquanto que no iPhone 14, sem ser o Pro, eu acho que não sei se é o Pro Max ou o Pro, ele também é 120, mas o iPhone 14 normal, ele é de 60 Hz, beleza? Aí, tipo, você percebe que, tipo, tem celulares que batem de frente com ele, mas o problema realmente do Android é basicamente o Android, que eu expliquei em outro vídeo. Mas se você pegar como é que se diz? Um, Se você procurar, você vai encontrar celulares mais intermediários, mas não tão avançados quanto esse aqui. É que se você comparar com o iPhone, ele meio que acaba batendo e o preço acaba sendo mais em conta. Mas esse aqui tá bem em conta porque ele é um celular bem bem top também. Aí eu até pedi ajuda ao chat GPT para falar alguma coisa, mas eu não estou seguindo o roteiro dele, certo? E eu achei interessante foi que o chat GPT mandou essa aqui. A real é que o iPhone virou tipo aquele amigo que sempre traz algo novo pra festa, mas nunca muda tanto assim. É basicamente isso, beleza? Tipo, o iPhone é bom, certo? É, tipo, vale a pena para caso você for trabalhar com ele, tipo, se você tiver pensando na qualidade de câmera, qualidade de áudio, até, eu esqueci de até falar, mas o microfone dele é super bom também, tipo, eu fui fazer uns vídeos com o computador quebrado e eu me surpreendi que o áudio dele saiu bem direitinho, mesmo às vezes eu tampando o microfone sem querer. Mas o áudio dele é bom. Mas, tipo, se você tá pensando em comprar, eu recomendo, tipo, você só comprar se fazer sentido para você, porque, tipo, ele é um celular para trabalho, mais para trabalho, assim, tipo, ele é bom, tipo, é rápido, só que ele é bem limitado. Inclusive, eu esqueci de comentar também, mas ele não tem aquele recurso que tem no celular normal por exemplo, tô, tô com o meu aplicativo aqui e quero fazer outra coisa. Eu seguro aqui e aparece janela opa, janela dividida, janela suspensa, tipo, isso aqui aparece só no Android. No iPhone ele não tem esse recurso de multitarefa. E também se você estiver exportando um vídeo no iMovie, e você for sair da tarefa, ele interrompe a exportação. Tipo, qualquer coisa que você for fazer em segundo plano, ele para. Tipo, o máximo que você consegue fazer em segundo plano é aquele negócio que eu falei de stand-by, de ele manter a atividade
do aplicativo pronta para quando você for abrir de novo. Mas, tipo, operações de segundo plano, de exportar arquivo, essas coisas, ele não faz. É, mas enfim, voltando para o que eu estava dizendo. O iPhone ele vale a pena para quem quer uma câmera boa, para quem quer uma qualidade de áudio boa, e quem tá dentro já do ecossistema da Apple, beleza? Mas em relação a custo-benefício, ele tem custo. Tipo, na verdade ele tem os dois. Só que, tipo, não é um negócio proporcional. Tipo, o custo é bem mais elevado do que o benefício dele. Aí ele não tem infravermelho, como tem nos Androids novos. Eu recomendo o iPhone só para trabalho mesmo, tipo, ou então para quem preza pela qualidade da câmera e de áudio dos recursos que ele tem, certo? Mas, tipo, já avisando que ele não é essas coisas todas que o pessoal diz, beleza? Aí, se você não tem dinheiro e vai comprar o iPhone só por ter mesmo, eu recomendo você comprar um Android que é mais barato, mais custo-benefício, certo? Você vai ter a mesma. Tem celulares Android com a mesma fluidez do sistema da Apple. Eu recomendo vocês comprarem celulares ou Samsung ou da LG nem tanto, mas ou Samsung ou Xiaomi, beleza? Por conta que eles são celulares que têm um Android mais próximo do puro, beleza? Ou então o Google Pixel, só que o Google Pixel se assemelha muito ao, ao custo-benefício do iPhone, que tipo, ele é meio que mais caro com bastante benefícios, certo? Mas enfim, aí desculpar Apple por não tirar todas as possibilidades de eu ter um patrocínio de vocês, infelizmente. Mas é isso, galera. Os meus links estão na descrição, os meus links dos aplicativos, vai ter os links do iPhone aqui na descrição também. E vou tentar deixar alguns links de Android também. Eu vou dar uma pesquisada e vou colocar os links do Android também. Mas o que você acha do iPhone? Será que vale a pena mesmo? Ou o que qual fantástico que você fez no Android que não tem no iPhone? Enfim, comenta aí nos comentários, beleza? Que tamo junto. É isso. E até a próxima. Valeu!